Meus queridos e amados irmãos, graça e paz de Cristo a todos. Louvamos a Deus por mais este momento, o qual estamos em nossas casas, prestando mais um culto ao nosso bom Deus. Que Deus abençoe meus queridos irmãos da primeira igreja evangélica e congregacional de Caruaru. Que o Senhor também abençoe aos demais que estão neste momento vendo e ouvindo este vídeo em nosso país, onde este vídeo chegar, que Deus esteja abençoando todos vocês. Meus queridos, estou gravando este vídeo com o propósito de dar continuidade à nossa série de exposições, as 7 cartas da Igreja do Apocalipse. Semana passada, demos início a essa série de exposições e ali vimos a primeira carta, que foi a carta escrita à Igreja de Éfeso. E ali vimos alguns pontos principais que Cristo destacou sobre aquela igreja, os quais eu queria agora relembrar junto com os irmãos aqui, em poucas palavras. Em primeiro lugar, vimos a semana passada, Cristo ali trazer uma palavra de elogio àquela igreja de Éfeso, porque era uma igreja forte doutrinariamente, uma igreja que resistiu às falsas doutrinas e aos falsos mestres. Em segundo lugar, vimos ali semana passada, Cristo trazer também uma palavra de repreensão àquela igreja, porque foi a igreja que se afastou do seu primeiro amor, uma igreja que estava vivendo uma vida morta espiritualmente. Então, precisava-se que aquela igreja voltasse ao seu primeiro amor, se arrependesse e voltasse a praticar suas primeiras obras que praticavam antes. Em terceiro lugar, vimos ali Cristo trazer uma palavra de promessa para aquela igreja, que está ali no verso 7, onde ele diz que ao vencedor daria a comer do fruto da árvore da vida. A árvore da vida ali que tem um sentido simbólico de vida eterna, de viver no novo céus e na nova terra. Então, terminamos assim a nossa primeira exposição, semana passada, a carta à igreja em Éfeso. Hoje, iremos dar continuidade e neste momento, iremos expor a carta à igreja em Esmirna. Então, desde já, eu convido meus queridos irmãos que estão aí em suas casas a abrirem junto comigo a Santa Palavra de Deus no livro do Apocalipse. Vamos ler ali o capítulo 2, a partir do verso 8 ao verso 11. A Santa Palavra de Deus diz assim: A anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Meus queridos irmãos, neste momento, vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, Pai misericordioso, Pai bondoso, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua palavra, que neste momento, ó Deus, o Senhor nos traga concentração neste culto por meio da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra em nossos corações. Assim que eu te oro, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, antes de começar a expor aqui estes versos desta segunda carta aqui à igreja de Esmirna, eu quero vos trazer 2 considerações rápidas que eu vejo aqui como de total importância, que é sobre a cidade de Esmirna naquele contexto a qual essa carta foi escrita, como também daquela igreja. A primeira consideração é sobre a cidade. Esta cidade ficava ali aproximadamente entre 50 a 60 quilômetros da cidade de Éfeso. Ela disputava com a cidade de Éfeso como a principal cidade da Ásia. Era uma cidade muito rica, a cidade de Esmirna, como também uma cidade muito bela. Nos dias atuais, esta cidade que antes era chamada de Esmirna, hoje é chamada de Izmir. Fica ali na região da Turquia e é a terceira maior cidade. Em termos políticos,
essa cidade ela se aliou ao Império Romano. Ela era uma cidade muito fiel a Roma. Em termos religiosos, a cidade de Esmirna era uma cidade muito idólatra, como também a cidade de Éfeso era. Esta cidade ela chegou a fazer um templo e dedicar à deusa romana, ali no ano 190 a.C. No ano 26 depois de Cristo, a cidade de Esmirna construiu um templo ali e dedicou ao imperador Tibério. Esta cidade também de Esmirna, ela se orgulhava em ter sido a primeira cidade a prestar o culto ao imperador. Os seus cidadãos ali tinham em mente que o imperador era divino, era um Deus. A segunda consideração que eu quero fazer é sobre a igreja de Esmirna. Sobre o tempo que esta igreja foi fundada, não sabemos com certeza. Entretanto, podemos supor que esta igreja ali ela foi fundada ou conheceu a palavra de Deus na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, o qual ali no livro de Atos, escrito por Lucas, no capítulo 19, verso 10, nos diz que naquele contexto da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, todos os cidadãos da Ásia ouviram falar da palavra de Deus, ouviram falar de Jesus. Então, podemos concluir também que os moradores ali da cidade de Esmirna ouviram falar do Cristo. Esta igreja também de Esmirna teve um grande privilégio no segundo século de ter como seu líder o bispo Policarpo, o qual, segundo os pais da igreja Tertuliano e Irineu de León, foi discípulo do apóstolo João. Bem, meus irmãos, ditas estas duas considerações, vamos agora tão somente se dedicar à exposição desta carta. Então convido a você a colocarem seus olhos já diante desses versos aqui, do 8 ao 11. Aqui no verso 8, já vamos ver aqui de antemão a autodesignação de Cristo. Cristo, quando vai iniciar todas essas cartas, onde ele vai ali mandar João escrever, ele se auto-identifica através dos seus atributos. Por exemplo, a igreja de Éfeso, como vimos, ele se identificou ali como Todo-Poderoso, que conserva aqueles pastores daquela igreja, e como onipresente, que está no meio daquela igreja. Aqui a igreja em Esmirna, ele diz que é o primeiro e o último, e que esteve morto e tornou a viver. O que aprendemos com essas palavras, o primeiro e o último, aqui? Jesus, quando se identifica assim, a esta igreja, ele se define como Todo-Poderoso. Se define como aquele que está desde o início da criação. É o Verbo que estava com Deus, desde toda a eternidade. Então, ele é o princípio, ele é o primeiro e ele é o último. Entendemos aqui que Cristo quer dizer essa igreja, que ele é aquele que está desde o início e vai até o fim. Ele está no controle de todas as coisas, viu toda a criação e vai estar também no final de tudo. Em segundo lugar aqui, vamos ver aqui Cristo se auto-identificando como aquele que esteve morto e tornou a viver. Ele quer trazer a essa igreja a lembrança da cruz. Ele quer dizer a esses irmãos aqui de Esmirna que esse Cristo que está aqui mandando João escrever esta carta é aquele que esteve no madeiro, que morreu naquela cruz, que sofreu, mas é aquele mesmo que sofreu que agora tornou a viver. É aquele que está vivo, é aquele que venceu a morte. Então, para esta igreja é uma palavra animadora. O Cristo, o que venceu a morte, o Cristo que venceu aquela que pensava que tinha destruído a morte, ele está aqui agora dizendo a esta igreja que está com eles. Aquele está escrevendo essa carta a essa igreja. Então essa igreja recebe essa carta do seu anjo, que é o pastor, com alegria, em saber que o Cristo que estava naquela cruz ali ressuscitou e está vivo agora. Era uma palavra de ânimo a esta igreja, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para essa igreja que estava aqui nesse contexto, neste período de lutas e tribulações. Então, meus irmãos, ditas essas palavras aqui do verso 8,
Vamos partir agora do verso 9 ao verso 11, o qual vou destacar aqui 3 pontos específicos pelos quais Cristo ali fala àquela igreja. Em primeiro lugar, no verso 9, vamos ver Cristo trazendo uma palavra de elogio, uma palavra de aprovação a esta igreja. Cristo começa o verso 9 dizendo assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Cristo vai dizer que conhece aquela igreja. Do mesmo jeito que Cristo falou à igreja ali em Éfeso, que estava no meio dos 7 candeeiros, que estava no meio das 7 igrejas, Cristo aqui volta a dizer em Esmina que ele conhece, que ele está presente, que ele sabe o que está passando naquela igreja. É o Deus onisciente que sabe todas as coisas. E ele sabe da situação dessa igreja. Ele sabe da sua tribulação. Ele sabe da sua pobreza. A palavra tribulação aqui, no verso 9, nos originais, meus irmãos, significa uma vida em opressão. Significa uma vida em fortes apuros. A tribulação passada aqui, nesse contexto, por essa igreja de Esmirna, as perseguições aqui eram por meio dos cidadãos romanos, por meio do Império Romano e também por meio da comunidade judaica que se colocava contra os cristãos. Paulo, alguns anos antes, teve essa experiência. No livro de Atos, capítulo 13, vou ler aqui rapidamente para os irmãos, Paulo foi perseguido pelos judeus. Capítulo 13, verso 50, diz o seguinte, Atos capítulo 13, verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Essa perseguição se estendeu até os dias aqui da igreja de Esmirna, não foi diferente. Então, essa tribulação que Cristo aqui conhece desta igreja de Esmirna, se referia a isto, a uma perseguição tanto do Império Romano como dos judeus, que se diziam ali ser o povo de Deus e se sentiam ciumados, em os cristãos estar ali naquele contexto. E eles perseguiam em certas vezes, entregavam os cristãos até ao Império Romano para serem ali mortos. Cristo também, além de conhecer a tribulação dessa igreja de Esmirna, ele também conhece a pobreza dessa igreja. E a palavra pobreza aqui no original tem o sentido de pobreza extrema. Então esses irmãos de fato eram pobres, estavam passando necessidades ali, financeiras. Os comentaristas nos informam que esta igreja estava sob perseguição do Império Romano, os quais lhes tomavam seus bens. Além disso também, os judeus e pagãos se negavam a fazer negócio com os cristãos. Eram também negados empregos a eles. Eram também expulsos dos seus empregos. Tudo isto acontecia porque esses irmãos haviam se convertido ao cristianismo. Tinham neste momento como Senhor Cristo, e não mais a César, e não mais o imperador. Então eles sofriam grandes perseguições. Ser crente nesse contexto aqui era muito difícil. Ser crente aqui causava pobreza, fome, prisão, morte por feras, ou até morte no estaca, queimando. Então esta pobreza que Cristo conhece bem desta igreja está relacionado ao amor desta igreja por Cristo, que lhe causava muitos prejuízos financeiros, mas mesmo assim essa igreja se manteve amando a Cristo e odiando a César e odiando a idolatria. Por isso que essa igreja passou uma grande perseguição. Mas aos olhos dos cidadãos romanos e dos judeus e daquela comunidade de Esmirna, é uma igreja pobre, e Cristo sabe que ela é pobre, mas no olhar espiritual de Cristo, esta igreja é uma igreja rica espiritualmente. É o que ele diz aqui na continuação do verso 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Mas tu és rico. As igrejas da Macedônia também, ali na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve
aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, depois você confere na sua Bíblia também, os irmãos humildes, pobres da Macedônia, os quais tiram do seu sustento para dar oferta à igreja em Jerusalém, o apóstolo Paulo diz que Cristo se fez pobre para que ele os tornasse ricos. Ricos ali no sentido espiritual, ricos ali no sentido de ter o Senhor como seu Senhor de vossas vidas. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, de fato, mas era rica espiritualmente, meus irmãos. Pobre para aquele mundo, para aquele contexto, mas rica para com Deus. Eram ricos de graça e misericórdia de Cristo. O que importava para aquela igreja era onde estava o seu coração, que era no Senhor, Jesus Cristo. Esta igreja possuía a verdadeira riqueza, onde a traça e nem o ferrugem destrói. A igreja de Esmirna, meus irmãos, é um contraste também à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito orgulhosa e se dizia ser uma igreja rica, mas aos olhos de Cristo eram pobres, nus e cegos e miseráveis. O que importa aqui, meu irmão, a questão não é como os nossos olhos veem a igreja. O que importa é como Cristo vê a sua igreja. Como Cristo tem me visto. Como Cristo tem me visto nesses dias. Para Deus existem muitos ricos pobres e muitos pobres ricos. O olhar de Deus é diferente do olhar do homem. Bem, meus irmãos, depois de Cristo dizer a esta igreja que conhece sua tribulação, que conhece a sua pobreza, mas ela é rica, Cristo também vai dizer ali que ela conhece aqueles judeus ali que se diziam ser filhos de Deus, mas na verdade eram sinagoga de Satanás. O Cristo aqui, ele conhece todas as coisas. Ele vai dizer ali que tinha um grupo de judeus que se declaravam filhos de Deus, mas na verdade eram sinagoga de Satanás. Sinagoga, igreja, onde se ajuntavam. Satanás, adversário, a palavra significa. Então ali havia uma igreja adversária dos cristãos. Os judeus ali, meus irmãos, naquele contexto, perseguiram veemente, perseguiram com muita força, com toda a força os cristãos. Os judeus se diziam ser filhos de Deus, mas na realidade não eram filhos de Deus. Eles negavam o Messias. Eles eram aliados também a Roma. Os seus cultos ali eram permitidos. Eles não faziam ameaça, porque eram calados. Não era uma ameaça ao imperador romano. Então Cristo diz a esta igreja de Esmirna que conhece os verdadeiros judeus, os filhos de Deus. E isto não estava relacionado àqueles judeus daqueles contextos, que é a sinagoga de Satanás. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, verso 29, diz que o verdadeiro judeu é aquele que é interiormente de coração. Isso não está ligado a nascer numa religião judaica. Isso não está ligado a pertencer a um povo, mas sim ao nascer de novo. Cristo, uma certa vez, chama os judeus de filhos do diabo. Ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. Quereis, e vós quereis satisfazer o seu desejo. O próprio João, que escreve Apocalipse, no seu Evangelho, nos diz isto. Lá no Evangelho de João 8,44, onde Cristo diz isso aos judeus. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui também? Que muitos, por nascerem em igrejas, por pertencerem a denominações até grandes, dizem que são crentes, que servem a Deus, mas sabem de uma coisa, só que conhece quem é os verdadeiros crentes, é Deus. O verdadeiro crente é aquele que nasceu de novo. Isso é interiormente, não é exteriormente. Cristo conhecia aqueles judeus como conhece bem eu e você. Então, meus irmãos, concluímos este verso 9 com essas três verdades. Que Cristo conhecia e conhece a tribulação e a pobreza das igrejas. Mas essas igrejas aí podem ser ricas aos olhos de Cristo. E Cristo também conhece os verdadeiros judeus, ou seja, os verdadeiros filhos de Deus. Temos aqui algumas perguntas a fazer diante desse verso 9, né? Como é que eu e você temos sido conhecidos de Deus? Estamos dispostos a sacrificar tudo nesta vida, perder empregos,
perder até a própria vida por amor de Cristo? Diante dessas três perguntas, eu vos afirmo que Cristo sempre está ao lado dos seus eleitos, mesmo nas tribulações, mesmo passando por pobreza, por pandemias, por doenças, Cristo sempre estará conosco. Então, meus irmãos, terminando aqui o verso 9, já vamos para o verso 10, aqui, e vamos ver o que Cristo tinha a falar a essa igreja de Esmirna, como também o que Cristo tem a falar aos nossos corações. Cristo começa, o verso 10 aqui, não é? Dizendo a essa igreja: não temas as coisas que tens de sofrer. Verso 10. Em primeiro lugar, quero só relembrar, vimos ali Cristo trazendo a palavra de elogio a esta igreja de Esmirna. Em segundo lugar, Cristo vai trazer a palavra de orientação a esta igreja de Esmirna. E ele começa dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Cristo começa dizendo, né? Não temas. Vocês não podem temer o que tem aí pela frente. Antes, no verso 8, ele tinha dito, né, que ele é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou a viver. Então essa igreja já tem essa palavra. Essa igreja já sabia que Cristo venceu a morte. Então, se Cristo venceu a morte, se Cristo está no controle de tudo, do início ao fim, então essa igreja não poderia temer o que deveria vir sobre ela mais adiante. Então ele diz: não temas o que tens de sofrer. O interessante é que Cristo aqui ele diz o que tem de sofrer. Cristo vai dizer a essa igreja que ela vai sofrer. Olha que palavra de Cristo. Vocês vão sofrer. Seriam lançados na prisão e ali seriam provados, presos, possivelmente seriam presos por confessar a Cristo e negar César, e negar os deuses. Talvez fossem acusados também pelos falsos judeus. Cristo diz aqui, no verso 10, que eles iam ter tribulação de 10 dias. O que significa essa palavra? Essa palavra, esse número aqui no Apocalipse 10, meus irmãos, significa o seguinte: transmite o significado de completude no sistema decimal. É um número simbólico que expressa a completude do período do sofrimento, que não é longo, será breve, mas completo, e seu fim é certo. Essa igreja passar por uma grande tribulação. Cristo ali orienta elas a não temer. E esse tempo era um tempo curto. Diante deste tempo ali, Cristo estaria com eles. Cristo termina este verso também dizendo a esta igreja para ela ser fiel à prisão, à provação e ao tempo pelo qual ela iria passar. Essa igreja deveria ser fiel, não poderia desistir, deveria permanecer diante destas lutas, mas sempre com os olhares em Cristo Jesus, sempre com os olhares em Deus. Essa igreja deveria permanecer fiel assim. Então Cristo encoraja esses irmãos dizendo que mesmo que a morte venha a vocês, a coroa da vida está certa. Cristo diz a esses irmãos: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Me vem à memória agora a palavra do apóstolo Paulo ali a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, né? Ele diz: o que está guardado para mim é a coroa da justiça. O que me aguarda agora é a coroa da justiça. Que certeza de vida eterna o apóstolo Paulo teve ali. Nós também deveríamos ter essa certeza de vida eterna. Essa igreja de Esmirna também deveria ter essa certeza de vida eterna, que mesmo se passassem pela morte, como fiéis, receberiam a coroa da vida. A coroa da vida aqui está relacionada, meus irmãos, não é um prêmio por um crente ser mais crente do que outro. Não, a coroa da vida aqui está relacionada a uma vida eterna. Essa coroa aqui foi conquistada por Cristo na cruz, a vida eterna. Então essa igreja tão somente poderia só crer e não temer, porque a coroa da vida estava guardada para eles. Esta igreja, meus irmãos, aqui, alguns anos depois que recebe essa carta, teve um homem que conhecemos através da história que cumpriu esta orientação de Cristo, o qual já falei aqui nas minhas considerações, o qual foi o bispo Policarpo.
O bispo Policarpo ali, ele foi perseguido pela igreja e foi levado ao julgamento. E ali, aos 86 anos, ele foi levado a negar Cristo e a confessar a César. E Policarpo, o bispo ali da igreja de Esmirna, diz o seguinte, olha o que ele diz, ó. Eu nunca, em toda a minha vida, nesses 86 anos, neguei a Cristo. E neste momento eu não posso blasfemar contra meu rei que me salvou. Então eles ameaçam ele dizendo que as feras iam ali pegar Policarpo, iam as comer, mas ele não teme. Ele diz que venham as feras, mas eu não vou negar a Cristo. Aí então ele vai ser queimado ali, naquela estaca, colocada ali pelo Império Romano, e ele parte ali louvando a Deus, e não negou a Cristo, não confessou a César, foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida. O que podemos aprender aqui, meus irmãos, neste verso 10, é que a igreja do Senhor sempre passou por dificuldades, sempre passou por tribulações em toda a sua história. Sendo assim, nós, nesses dias, não estamos livres de passar por tribulações, por lutas. A igreja do Senhor, Lutero vai nos dizer aqui, o grande reformador, que uma das marcas da verdadeira igreja do Senhor é os sofrimentos. O grande Agostinho diz o seguinte, Agostinho diz que Deus, ele nos deu Cristo, que viveu uma vida sem pecado, mas Cristo viveu uma vida também de sofrimentos. Então, meus irmãos, aqui o que poderemos pensar e analisar? Mesmo que venham as pandemias, mesmo que venham as tribulações, deveremos ser fiéis ao nosso grande Cristo até a morte. Porque a coroa da vida está guardada para todos nós. Diante de tudo isto, eu fico pensando aqui, nos nossos dias atuais, essas teologias que têm surgido aí, como a teologia da prosperidade, essas igrejas, as quais eu posso classificar de sinagogas de Satanás, as quais têm dito aí, pregado, que o crente não sofre, que o crente não adoece, que o crente não passa dificuldade, não é? Que o crente não pode ser pobre. O que é que eles têm a nos dizer diante desta exposição aqui de Esmirna? O que é que esses teólogos da prosperidade têm a nos dizer, né, meus irmãos? Não tem sustentação bíblica essa heresia da teologia da prosperidade. Iremos sofrer, mas estamos com Cristo, sempre estará conosco. Partindo para o nosso último ponto, meus irmãos, agora no verso 11, Cristo aqui agora, em primeiro lugar, como vimos, né, trouxe uma palavra de elogio para aquela igreja, por ser uma igreja rica, espiritual, mesmo sendo pobre, ela servia a Cristo, vencia as tribulações. Em segundo lugar, vimos Cristo trazer ali no verso 10 uma palavra de conforto a esta igreja, para eles não temer, uma orientação da parte de Cristo, a não temer a provação que eles iam vir, para que eles fossem fiéis até a morte, que eles iam ter a coroa da vida. E agora no verso 11, vamos ver o seguinte aqui, para terminarmos, né? O que Cristo vai dizer aqui? Cristo vai dizer o seguinte: a estes que permanecessem fiéis até a morte. Cristo vai dizer o seguinte, verso 11: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor, aquele que for fiel até o fim, como crente, viver uma vida de santificação, não sofrerá a segunda morte. Segunda morte aqui significa separação eterna de Deus. Os crentes, naquele contexto ali, de Esmirna, poderiam sofrer a primeira morte, a física, mas a segunda morte nunca sofreriam, porque a segunda morte é a separação eterna de Deus. Os crentes poderiam ser mortos pelas feras, pelo fogo, por perseguição, poderiam enfrentaram muitos a primeira morte, mas a segunda morte nunca passaram. A segunda morte significa a separação eterna de Deus. Já os ímpios sofrerão tanto a morte física, que é a primeira morte, como a segunda morte, a qual será a separação eterna de Deus.
E a gente se encontra aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, do verso 14 ao 15. O texto diz o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que aprendemos neste verso 11 podemos aplicar em nossas vidas. Esta mensagem não só é para aquela igreja. O verso 11 nos diz, não é? Quem tem ouvidos, o Espírito diz às igrejas. Essa palavra se aplica ao meu e ao seu coração, meu irmão, também. Você que nasceu de novo, não tema. Você não enfrentará a segunda morte. O que nos espera é um céu eterno, uma vida eterna ao lado de Cristo. Aqueles que vencem essas lutas, as guerras, as tentações, as tribulações. Poderemos até morrer por essa pandemia ou por outra coisa que há de vir. Mas sabe de uma coisa, a segunda morte jamais enfrentaremos. O inferno para os eleitos não existe. Cristo venceu a morte por nós. Já os ímpios devem se preocupar. Vocês, ainda que não reconhecem Cristo como Salvador, devem se preocupar. Vocês que estão agora me vendo e me ouvindo, devem buscar desesperadamente Cristo, devem clamar ao Senhor, e sendo assim, serão livres do lago de fogo do inferno. Então, meus queridos irmãos, esta é a palavra da parte de Deus nesse culto de doutrina. Quero vos trazer para os vossos corações. Que Deus abençoe a todos. Próxima quinta estaremos juntos mais uma vez. Vamos ter a palavra de oração. Santo Deus, Pai misericordioso, que o Senhor possa estar aplicando essa palavra, Senhor, que foi pregada nos nossos corações. Oh, meu Deus, que a Tua igreja venha compreender o que foi dito aqui, Senhor, neste culto, no nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos irmãos, todos vocês. Grande abraço e até a próxima quinta, a qual estaremos estudando a carta à igreja de Pérgamo. Deus abençoe a todos.